Olá para você que está assistindo esse vídeo. Bom, como você viu no título, esse é um vídeo para contar sobre o meu dia a dia, sobre o dia a dia de um cristão desempregado, que sou eu no caso. Bom, eu acordo todos os dias às 5 horas, porque eu tenho que tomar um remédio para minha tireoide, que eu tenho hipotireoidismo. Então todos os dias às 5 horas em jejum, eu tomo esse remédio e aí eu volto a dormir normalmente, né? Às vezes eu demoro um pouquinho pra dormir, então eu já aproveito pra orar naquele dia. Por quê? Porque eu acordei às 5 horas. Então eu já agradeço a Deus pelo dia, porque a misericórdia dele se renovou pra mim, porque ele restaurou dentro de mim meu espírito, esse tipo de coisa. E peço para as pessoas também do mundo, né? Meus irmãos, para que eles tenham um bom dia, um bom trabalho, enfim, para que Deus capacite a gente, para a gente suportar os problemas que a gente tem e vencer, né? Aí eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de escovar os dentes no quintal. Eu gosto porque é um ambiente aberto, onde tem passarinhos na árvore. Eu tenho amoreira, eu tenho pitanga, eu tenho figo, eu tenho abacate, eu tenho só. Mas o abacate não tá grande ainda, né? Eu gosto porque a amoreira é gigante. Então, tipo, uma árvore que dá muita sombra, muitas coisas, fica um monte de passarinho lá comendo. E aí eu fico escovando os dentes ali embaixo e, tipo, dá uma sensação boa. Parece que eu tô num sítio. Eu também gosto de fazer o quê? Eu gosto de varrer o quintal. Então, assim, como tem muitas árvores, dá muita folha, faz muita sujeira. Tipo, é uma coisa meio besta de falar, mas eu gosto de varrer o quintal. É meio que uma terapia, entendeu? Eu fico varrendo e meio que falando sozinho. Na maioria das vezes eu acordo assim e tomo um copo de leite. Eu sou dos caras que toma Toddy, mas ultimamente eu tenho tomado Nescau. E aí eu fico no computador, exatamente aqui onde eu tô, minha Bíblia, e aí eu fico lendo Salmos. Então, tipo assim, eu abro sempre a Bíblia em Salmos, onde eu tô lendo, e deixo o computador ligado e fico jogando. É um RPG que eu consigo, sei lá, cortar árvore, fazer fogo, guerrear com as pessoas, enfim, tem muita coisa pra fazer. E eu fico trabalhando no jogo, que é cortar lenha, cortar árvore pra ganhar dinheiro. Então eu deixo meu personagem, por exemplo, eu clico aqui, ele tá cortando a árvore já. Então, tipo, eu deixo ali e eu vou ler minha Bíblia. E eu leio muito. Eu leio, tipo assim, uns 10 capítulos, assim. Aí eu paro, dou uma olhadinha no YouTube, que eu deixo várias páginas abertas. Então, às vezes eu tô assistindo um podcast, às vezes eu tô assistindo um vídeo que eu acho legal, enfim. Basicamente, no meu dia é mais ou menos isso, entendeu? Mexendo no computador, lendo a Bíblia, e é isso. Tava fazendo com que à noite eu lesse outro livro da Bíblia. No caso, eu tava lendo Mateus. Mas eu já li a Bíblia, tipo, acho que 2 vezes inteira, se eu não me engano. Assim, eu tenho uma dificuldade pra entender coisas. Eu não sei se isso tem a ver com TDAH, mas eu leio, tipo, várias vezes o mesmo capítulo ou a mesma linha, porque às vezes eu não consigo focar naquilo direito, não entra na minha cabeça. Tipo assim, eu acabei de ler, ó. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. Aí, às vezes, na hora que eu tô em ajuda, eu já esqueci que eu falei, que eu li. Ele está perto de todos os que pedem. A minha mente meio que apagou isso aqui. E eu acabei de esquecer o que eu acabei de ler, entendeu? Então eu tenho que ler, tipo, várias vezes a mesma coisa. Tô lendo aqui. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Salmo 145, versículo 14. Aí eu tô lendo aqui. Todos os seres vivos olham pra ele com esperança. E ele dá alimento. Eu já esqueci o versículo 14. Eu tô no versículo 15, mas o 14 que eu acabei de ler eu já não lembro. Isso acontece muito comigo. Então não sei se é por causa da ansiedade também. Mas... E tô sempre orando. Sempre. Aí quando chega a tarde pra almoçar, eu oro sempre antes de comer qualquer coisa e antes de tomar também. E aí quando eu vou comer, eu faço uma oração mais específica. Tipo assim, eu agradeço pela comida, tudo. E peço para que Deus cuide daqueles que não podem comer, daqueles que não conseguem porque estão doentes. Porque eu já fiquei doente e sei como que é não conseguir comer por estar doente. Então eu peço que Deus cuide dessas pessoas, daqueles que estão passando necessidades e não podem comer, né? Que Deus fortifica elas e providencio o sustento, né, da minha família também. E também peço pela tarde, porque já é tarde e tô almoçando. Então já começo a agradecer para poder ter uma tarde agradável, pro meu pai ter um bom trabalho, pra minha mãe ficar bem, pra minha família, pros meus irmãos, para que tudo coopere pro nosso bem, para que Deus nos abençoe, nos proteja. Enfim, já emendo a oração da tarde e aí depois eu como. Eu faço, acho que no dia, oração específica, assim, igual eu falei, de manhã à tarde, tipo 6 horas, 5h30, 5h40, e depois à noite. 4 orações no dia, assim, específicos, mas eu passo o dia inteiro falando com Deus, de verdade. Eu fico conversando, orando, meditando o tempo todo. Eu recomendo que você faça essas orações também. Não precisa ser 4 do jeito que eu, tem que ser do seu jeito, né? Mas eu tô falando como é a minha vida. É muito importante orar e estar em comunhão com Deus assim, o tempo todo. Consagrar a Ele tudo que você faz, como diz na Bíblia, né? Porque aí você mostra pra Ele todos os seus planos e eles só vão dar certo porque o Senhor vai abençoá-los. Se estiver de acordo com a vontade dele, claro. E se não tiver, tudo bem, porque você está em comunhão. Então você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu sempre falo para Deus assim, que o Senhor me ajude a saber, a entender que a única coisa que eu preciso me preocupar no dia é seguir ao Senhor. Eu comecei a falar isso por causa da ansiedade. Então, tipo assim, pensamento acelerado, muitas informações, preocupações o tempo todo. E uma das coisas mais importantes para eu entender na minha vida é: a única coisa que eu preciso me preocupar é seguir a Cristo. O resto vai se ajeitar sozinho, conforme a vontade dele. Ponto. Porque aí eu tiro todas as preocupações da minha mente
Tipo assim, jogo fora e só deixo seguir a Cristo. Pronto, não preciso pensar em mais nada. Obviamente que eu não posso esquecer de mostrar uma das coisas que eu faço que é mais importante. Oi, filho bonito meu. Esse menino bonitinho. Ele chama sozinho, porque ele fica sozinho. E essa é a moreira que eu falei. Ela é uma árvore gigante, tá vendo? Então ela cai e suja bastante. Aqui agora já varreu, mas quando suja assim, eu varro tudo. Que eu gosto de escovar o dente aqui. Bom, e quando chega o finzinho da tarde, normalmente, né, a maioria das vezes eu saio pra dar uma caminhada, que é quando o sol já saiu, né? E aí eu caminho, fico dando umas voltas no meu bairro, tem várias praças aqui, muitas árvores, eu adoro lugares que tem isso. E aí depois eu meio que me organizo pra deitar e dormir. Não, óbvio que eu não vou dormir 6 horas, 7 horas, mas eu durmo tipo cedo, no máximo umas 10 horas, assim já era pra eu estar dormindo. Mas normalmente como eu vou fazer? Eu janto, né, no computador assistindo. Aí depois eu vou pra cama. O que eu faço na cama? Vou assistir The Chosen. Antes de deitar, meio que pra já estar pronto pra dormir, eu oro. E dessa vez, de joelho. E eu fico orando, agradecendo por ter um lugar pra dormir, um lugar pra deitar, enfim, pelo dia, por tudo. E pra que a gente durma bem, e peço pelas pessoas, pela família e tudo mais. Não converso com muitas pessoas. Na verdade, eu não converso com quase ninguém, né? Por isso que eu não comentei nada de conversar, porque eu não tenho amigos. Tem um aplicativo que eu uso que chama Bíblia Sagrada. E toda noite, às 8 horas, sai uma oração lá. E aí eu leio esse versículo. É tipo a minha oração da noite, mais uma entre elas. E é isso. É um dia meio que monótono pra alguns, assim, mas pra mim é muito produtivo, porque espiritualmente eu estou crescendo cada vez mais, elevando cada vez mais para que ele prevaleça sobre a minha carne, sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. Busco somente a Deus, fazer a vontade dele, entender, ler, orar, agradecer, só. Né? Depois que eu passei muitas dificuldades emocionais, psicológicas, por conta de ansiedade, depois a tireoide desregulou meus hormônios todos, eu fiquei completamente perdido. Cara, a minha vontade agora é só buscar a Deus, porque Ele me salvou, me resgatou, fez tudo por mim. Enfim, então meu dia todo é pra Ele, minha vida toda é pra Ele. E eu recomendo que você também faça o mesmo. Se você assistiu meu vídeo até aqui, obrigado por ter assistido. E é isso. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal, curta esse vídeo também. Vai me ajudar bastante. Um dia eu gostaria de ser monetizado no YouTube, seria muito legal. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.